A gama é B2 mais C2. Mais B2 mais C2. E gama alfa? Gama alfa é isso vezes isso. Então vai ficar B menos A vezes B menos C. Então isso aqui é igual a esse produto aqui. Tem que ser igual a esse coeficiente aqui. Menos 2K3 ao quadrado mais V2. Menos. Oi? É menos vezes que o pai. Ah, é menos. Obrigado. Tá certo isso. Isso aqui assim, isso. Obrigado. Então, esse termo aqui, ó, A e C, cancela esse termo aqui, menos A e C. Então, a gente tira daqui 2AB, 2AB, mais B2 mais C2, igual a menos 2K3 ao quadrado mais V2. Então, aqui a gente tem que ter um cuidadinho, porque esse número aqui é puramente negativo. Negativo. Mas isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, mas claro, isso aqui pode ser negativo. Então, claro que A não pode nunca ser igual a B, porque se A for igual a B, isso aqui fica completamente positivo, né? E isso aqui vai ser um número totalmente positivo, que não pode ser igual a um número negativo. Por exemplo, se a gente tomar B igual a menos A, se a gente tomar B igual a menos A, então eu tenho, se B for igual a menos A, e aqui eu tenho, se B for igual a menos A, eu tiro uma relação entre B2 e C2. Se B for igual a menos A, aí eu tiro, quer dizer, essa relação que deve me ajudar, porque essa relação aqui me diz que B é igual a menos A sobre 2. Essa relação está me dizendo que A é 2B. Então vamos dizer, se A é igual a 2B, se A é igual a menos 2B. Então essa relação aqui está me ajudando, porque ela está me dizendo que A é menos 2B. Então se A é menos 2B, então eu posso colocar aqui A é igual a menos 2B. Então A é igual a menos 2B, isso vai ficar menos 4B ao quadrado, certo? A é igual a menos 2B. Vai ficar menos 4B ao quadrado, mais B ao quadrado. Vai ficar menos 3B ao quadrado, mais C2. Igual a menos, então vamos tirar esse menos daqui, eu boto esse menos aqui e aqui fica mais 2K3 ao quadrado mais V2. 3B ao quadrado menos C2 igual a isso. Agora, eu estou dizendo que A é igual a menos 2B. Então aqui seria menos 2B que multiplica B2 mais C2. Igual a menos 2 que V3K3. Então vamos dizer, esse 2 aqui cancela com esse menos 2. E aí aqui eu tenho uma relação de B com B2 mais C2, né? Então eu teria... Então a gente teria o seguinte, a gente teria que A é igual a menos 2B. Aí eu ganho esse sistema aqui para B e C, que facilita a vida, né? Facilita a vida, porque agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, não tenho, né? Agora, vamos ver se é possível com esses dois sistemas a gente fazer alguma hipótese. Quer dizer, a gente, em princípio, poderia resolver esse sistema aqui. Ali eu tenho B2 mais C2, aqui eu tenho... poderia ter aqui eu tenho B3 mais BC2. Aqui fatora mais fácil. Eu teria que C2 é igual a B2, eu consigo expressar C2 em função de B2. Aí se eu expressar C2 em função de B2 aqui, teria uma equação, mas teria uma equação também de terceiro grau para B, né? Mas a gente queria ver se a gente fizer alguma hipótese aqui. Vamos dizer, é possível que, por exemplo, a relação tem uma relação entre A e B, então eu quero manter a relação entre A e B. O que poderia colocar sobre esse C? Quer dizer, esse C aqui, se eu fixar uma relação entre B e C, eu automaticamente fixo B aqui. Mas aí essa relação tem que ser compatível, caiu 2, né? Tem que ser compatível com aquela ali. Eu tenho esse aqui à disposição, tá certo? Quer dizer, a questão é a gente realmente resolver essa equação. Quer dizer, eu tenho B2 mais C2, quer dizer, seria que se eu conseguisse aqui, eu tenho uma relação entre B3 e C2. Aqui
Aqui eu tenho uma relação entre B2 e C2. Quer dizer, a coisa mais simples a fazer aqui é eliminar esse C2. Então vamos dizer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Teria, se a gente eliminar esse C2 aqui, isso está dizendo para nós que C2 é igual a 3B2. Quer dizer, essa equação ela encaminha mais fácil porque ela me libera o A. O A é igual a menos 2B. E eu fico com duas equações para B e C. E aí, em princípio, eu posso ter solução. Não posso chutar, mas eu posso ter uma solução. Vou pegar aqui. Bom, pessoal, já por já acaba isso aqui. Dispensa vocês aí. Porque a gente não vai intervalo. Seria sacanagem minha ocupar vocês até as 8. Então, C2 é igual a 3. Eu vou recapitular. Se isso aqui der certo, eu vou recapitular, porque ficou meio... Estou raciocinando em voz alta com vocês. Então, vamos lá. C2 é 3B2 menos 2K3 ao quadrado mais B2. Vamos colocar assim. Então, isso aqui é o meu C2. Então, eu trago esse C2 aqui para cá. Então, eu vou ter B3. B3. Não? Oi? C2. Tem o fator 3, né? C2 é 3B2 menos 2K3 menos B3 ao quadrado. Isso aqui. Tiro daqui. C2, tá? 3B2 menos 2K3 ao quadrado menos B2. E aí eu jogo esse C2 aqui. Então eu vou ter B. Aí, o B2 está aqui. Aqui. E o C2 é 3B2 menos 2K3 ao quadrado menos B ao quadrado. Isso igual a zero. Isso facilita a vida da gente, sabe por quê? Porque se isso aqui é igual a zero, eu não quero que B seja zero, ficou saturado, é? Não, mas aí isso aqui não é igual a zero. Quem que é? B3K3, né? A vida é simples, né? Vamos lá, aqui B3K3. Então a gente ganha uma equação aqui que vai ser, isso aqui é 4B12, vai ficar 4B3 menos 2K3 ao quadrado, 4B3, 4B3, no caso disso aqui, né? B3, é 4B2? Então 4B3 menos 2K3 ao quadrado mais B2 vezes B menos que V3 K3 igual a zero. Não, mas aí você voltou para a equação original. Pois é, aí a gente ganha uma equação que é praticamente original, né? Vai ser geral. Só muda isso aqui, né? Só muda isso aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Então vamos ver, eu tenho essa equação aqui. Então B satisfaz a essa equação. Só estou querendo saber o seguinte. Então vamos ver o seguinte. Então a gente pode ter uma solução mais esperta aqui, que seria o seguinte. Vamos fazer K3 igual a zero. Eu quero ver se tem solução de referência, eu quero ver se tem fóton massivo. Eu quero ver se o momento é zero, eu não preciso tirar a relação de dispersão. Eu quero saber, se eu zerar o momento e funcionar, você vai ter certeza que ele já vai ser macio. Exatamente. Então, foi fácil. Não precisa resolver a equação. O que nós queremos ver é se o fato de ter uma componente longitudinal me coloca diante de um fóton massivo. Então, vamos multiplicar essa relação aqui por H cortado a terceira. Essa relação aqui aqui tem, então aqui vamos botar isso aqui é ômega 3 sobre C3. Aqui é ômega sobre C. Então vamos dizer que a gente multiplica essa equação por C3. Vamos multiplicar por C3, multiplicar por C3, então aqui vai ficar C2 e multiplicar por C3. Então eu estou mudando o raciocínio da gente. Antes de resolver a relação, a equação do terceiro grau para tirar informação sobre a possibilidade de ter fóton massivo ou não, eu vou pegar a própria relação de dispersão e vou transformar essa relação de dispersão numa relação entre energia e momento. Então vamos dizer que eu tenho isso aqui. Então isso aqui, se eu multiplicar por H cortado a terceira, isso aqui vai ficar energia a terceira. Isso aqui vai ficar menos 2, P3, aí eu estou multiplicando por H cortado a terceira. Então aqui vai ficar H cortado ao quadrado, vai me dar P3 ao quadrado. Aqui eu vou colocar um H cortado a terceira, aqui
vou colocar H cortado ao quadrado V2. Então eu vou botar um H cortado ao quadrado aqui dentro e um H cortado aqui, porque eu estou mostrando para o H cortado a terceira. Então aqui fica 3. Bota um H cortado aqui e H cortado ao quadrado aqui dentro. E aí aqui fica energia. Vezes C2. E aqui a gente vai ter 2, aqui, V3. Aí eu botar um H cortado aqui, vai ficar P3. E aí vai sobrar um H cortado ao quadrado aqui, vezes C3. Isso. Eu estou multiplicando essa equação toda por H cortado a terceira. Então aqui ficou a terceira, aqui eu boto H cortado ao quadrado e aqui eu boto um H cortado. E aqui eu boto H cortado a terceira, mas jogo um H cortado para cá para dar o P3. E aí fica esse H cortado ao quadrado, C2. Se o momento é zero, esse termo zero. E esse termo zero. Então a gente teria E3 menos H cortado ao quadrado, C2, V2 é igual a zero. Então, para P3 igual a zero, uma solução é E igual a zero, que é o fóton normal, mas a outra solução seria E2 igual a H cortado ao quadrado, C2, V2. Então, a gente teria uma solução que seria E igual a raiz quadrada, seria H cortado, C módulo de V. Então, de fato, a gente pode ter um fóton massivo. Então, tendo essa componente longitudinal, a nossa relação de dispersão comporta um fóton massivo. Agora, uma dúvida que eu estava até estudando para o trabalho é que o fóton ele não tem massa, mas em dados momentos ele pode ter massa. O fóton não tem massa num supercondutor. Quando você estuda no condutor você tem efeito mais. Então, aquela situação ele tem massa. Porque a massa da partícula depende do meio onde ela está. Então, se o fóton agora, se você agora está no meio anisotrópico, você está vendo que ele tem massa. Essa anisotropia. Quer dizer, o módulo de V já mostra que ele tem massa. O Q2 o que não aparece, né? O que sumiu. O que subiu da massa some porque ele aparece com V3. É até bom ele só depender então das componentes de anisotropia. Exatamente, das componentes vetoriais. Porque se tivesse outra componente que não dependesse da anisotropia, seria até um problema, né? Exatamente. Isso, exatamente. Então a gente vê o seguinte, nessa situação particular nós temos uma onda que tinha um comprimento de onda definido, porque nós acertamos que queríamos aquele vetor. Então, por exemplo, o fundo é um vetor tipo luz. Então nós tínhamos que Q2 é igual a V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Então a gente tinha essa condição, o fundo é tipo luz. E aí eu coloquei uma onda que se propagava aí ao longo da direção Z, com esse vetor de onda aqui, 2π sobre lambda, né? E aí nós tomamos isso aqui, K3 igual a V3. Então a gente fixou, então eu tenho uma onda com esse comprimento de onda. Então a onda tem esse comprimento de onda aqui e calculamos então, a partir desse comprimento de onda, a gente chegou a uma relação de dispersão mais simples, que é uma equação de dispersão do terceiro grau. E aí a gente vê que essa equação do terceiro grau, ela comporta a existência de um fóton massivo. Então, quer dizer, quem trouxe o fóton massivo foi esse termo aqui, quer dizer, a parte longitudinal. Porque quando nós vimos no caso anterior, que não tinha esse cara, a onda era transversal, se o campo elétrico é transversal, né? Quer dizer, divergente, capa escalar era zero, porque nós tínhamos aquele pedaço V escalar V igual a zero, quer dizer, a gente isso aqui é igual a zero, mas a gente tinha isso aqui igual a zero. Então, naquele caso, a onda circularmente polarizada, K escalar E é zero. E aí, eu não tinha como ter fóton massivo. Então, nesse caso, quer dizer, o fato que a gente entende é que, tendo uma componente longitudinal para o campo elétrico, está garantido que vai ter fóton massivo. Em alguma situação vai ter, tá certo? Então, acho que isso aí fecha um pouquinho essa discussão. Como tarefa aí, se alguém quiser fazer, pode pegar, por exemplo, poderia pegar um campo elétrico, digamos, que tivesse uma mistura da parte longitudinal com a parte circularmente polarizada. Por exemplo, um campo elétrico que fosse assim, por exemplo, E0
x mais y. Aquele vetor left. E aí aqui posso pegar mais vamos dizer assim, um é 1z. Deixar isso aqui e estudar isso aqui. Ou então, vamos pegar uma situação mais interessante. Vou pegar isso aqui. Vamos pegar a situação seguinte. Perdão. Vamos pegar uma situação mais interessante. Suponhamos o seguinte, nós temos o V. O campo V, vamos ver que a gente pegasse um campo. Então nós temos o vetor V que está aqui. Esse vetor V a gente deixou livre. Não vou nem precisar mais trabalhar nessa hipótese aqui. A gente poderia estudar a propagação de uma onda tal que a onda se propagasse, o campo elétrico, ele estaria ao longo da direção V. Eu teria assim, o campo elétrico, ele seria um E0 na direção V chapéu. Ele está se propagando ao longo da direção V chapéu. Então, o campo seria mais interessante colocar a onda se propagando. Vamos botar o seguinte, deixa aqui, o princípio aqui, um E0, que eu não sei ainda quem é, e vamos colocar a onda se propagando ao longo da direção V. Então, isso significa que o vetor K, ele vai ser módulo de K, V chapéu. V chapéu é o versor ao longo da anisotropia espacial, é o V sobre o módulo de V. Vamos fazer isso. A onda teria essa característica, ela seria aqui I, kappa, V chapéu, esse aqui é o nosso vetor kappa, escalar x, menos ômega t. Então, estou dizendo que a minha onda plana tem um vetor de onda ao longo, a onda se propaga em cima da direção V. E vamos dizer que a gente pegasse esse campo elétrico ortogonal a V. Vamos dizer que essa onda ela tivesse, pegar o vetor, então V chapéu e esse vetor aqui, vamos dizer que a gente defina um vetor ortogonal a ele, vamos dizer assim, um vetor que eu vou chamar de U chapéu. Então, U chapéu é o vetor ortogonal a V. Então, se o meu vetor V é esse aqui, vamos dizer assim, o meu vetor V chapéu é esse aqui, e vamos dizer que eu tenho esse vetor U chapéu. Então, eu teria então a minha onda se propagando ao longo de V, e o meu campo, por exemplo, poderia estar linearmente polarizado, ortogonal a V. Tá certo. Então, quer dizer, o campo estaria ortogonal à direção de propagação, Então, vou fazer o seguinte, vamos dar a ele uma pequena componente longitudinal. Porque aí, quer dizer, a minha onda está se propagando, a direção de propagação da onda é essa. Mas aí eu estou dando um campo elétrico ortogonal. Então, vamos dizer que o meu campo elétrico tivesse uma componente ortogonal, mas tivesse também uma componente ao longo de Z. Então, eu só estou querendo colocar assim, o meu campo elétrico vai ser, digamos que ele tem uma componente E0 na direção U, ele tem uma componente que está ortogonal à direção de propagação, mas ele tem um pedacinho, vamos dizer assim, tem uma componente que eu vou chamar aqui de E1, ou então posso chamar aqui EV, ao longo de V. Eu vou dizer que essa seja a expressão do meu campo elétrico, que eu vou chamar assim de EU, ou vou chamar de vamos chamar assim de E perpendicular e E paralelo. Então, meu campo elétrico tem uma componente ortogonal à direção do movimento, que é esse U aqui, e tem uma componentezinha ao longo da direção de movimento. Então, mas a gente está orientando a onda pelo vetor de fundo. Então, eu tenho esse vetor de fundo, então eu vou dizer, eu vou jogar uma onda para se propagar nessa direção, com esse vetor kappa aqui. E agora o campo elétrico ele vai ter uma componente aqui e uma componente para cá. Então, o campo elétrico vai se propagar assim. A onda vai andando e ele vai vibrando nessa direção.
Então ele tem sempre uma componente longitudinal e uma componente transversa. Então com isso a gente amarra o campo magnético. Então a tarefa seria amarrar o campo magnético. Então isso aqui vai me dar o campo magnético e vai me dar uma relação de dispersão. E aí a gente quer verificar então a presença de um modo massivo, né? Então a presença de um fóton massivo nessa relação de dispersão, através da relação de dispersão. Tá legal? É só refazer o que a gente já fez aí. É parecido, só vai mexer só um pouquinho, vai só alterar as componentes, exatamente. Aí a gente pode, né, de uma forma menos particular, né, dar uma informação mais ampla. O que mais? Então, quer dizer, isso, eu acho que isso aqui, nessa eletrodinâmica, ela... Vamos lá, vou dar um intervalinho agora, não vou dar até 8 horas, vou dar um intervalinho de 10 minutos, em 20 minutos o que eu vou fazer com vocês é preparar a eletrodinâmica de Maxwell, Calvin e Ramon para a gente na próxima aula trabalhar. Eu já deixo as equações prontas e aí a gente trabalha na próxima aula, tá bom? Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, tá certo?